Olá pessoal, sou o professor Rodrigo e continuando nessa série de vídeos, hoje a gente vai falar um pouco sobre vetores. Uma forma para a gente nomear vetores, ou representar vetores, é utilizando letras com seta em cima. Então, por exemplo, eu posso representar esse vetor, chamando de vetor A, onde o A ele vai ter uma seta em cima. Então, toda vez que você vê uma letra com uma seta em cima, essa letra está se referindo a um vetor. Nesse caso, estou falando que esse vetor aqui é representado de maneira gráfica dessa forma. Então aqui embaixo você tem a representação gráfica e aqui você tem uma notação, que a gente fala, que é a notação vetorial. Então esse vetor A ele é representado de maneira gráfica dessa maneira, dessa forma. Aqui agora eu tenho o vetor B, onde eu tenho a notação do vetor B, e aqui eu tenho a representação dele. E note que A é diferente de B. Não importa se A e B eles têm o mesmo sentido e direção, mas eles são diferentes porque o módulo deles são diferentes. Então aqui a gente já entra num outro assunto importante, que os vetores eles são diferentes uns dos outros se uma das três características já forem diferentes. Você pode ter duas características iguais, mas se a terceira característica for diferente, esses vetores já não são os mesmos vetores. Nesse primeiro caso aqui, o vetor A ele tem um comprimento de 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Vamos chamar esse comprimento de 5U, que seria o módulo do vetor. Já o vetor B tem um comprimento de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Vamos chamar de 8U. Note que tanto o vetor A quanto o vetor B, eles têm a direção horizontal e o sentido da esquerda para a direita, né? Os dois vetores saem da esquerda e apontam para a direita. No entanto, como o vetor A ele tem um módulo de 5 unidades, que eu não defini qual unidade que eu estou medindo aqui, né? Vou chamar apenas de U. O vetor B ele já tem um módulo de 8 unidades, sendo assim, o vetor A ele é diferente do vetor B. E quando eu escrevo assim, a letra com a setinha em cima, eu estou me referindo a todas as características do vetor. Eu estou me referindo tanto à direção, quanto ao sentido, quanto ao módulo do vetor. Vejamos agora um outro exemplo de um vetor. Suponha agora que eu tenho um vetor C. E esse vetor C, ele tem também 5 unidades de comprimento, ou seja, o módulo do vetor A é igual ao módulo do vetor C, mas esse vetor C, a direção dele é a direção vertical e o sentido é de baixo para cima. Sendo assim, apesar do módulo do vetor A e do vetor C serem iguais, esses vetores eles continuam sendo diferentes. Então a gente pode escrever que o vetor A e o vetor C, eles são diferentes, eles não são iguais. No entanto, percebam que a gente tem uma característica deles que é igual, que no caso é o módulo, ou seja, o comprimento do vetor. Quando eu estou me referindo apenas ao módulo do vetor, eu posso fazer isso de duas maneiras. Eu posso representar o módulo com essas duas linhas em torno da letra, ou eu posso simplesmente escrever a letra sem a seta. Então, todas as vezes que eu escrever isso, eu estou me referindo ao módulo do vetor. Então, aqui eu estou representando o módulo dos vetores. Nesse caso aqui, eu posso dizer que o módulo do vetor A ele é igual ao módulo do vetor C. Atenção, não confundir isso daqui com isso daqui. Isso daqui não é verdade. Essa afirmação aqui, isso é falso. Eles não são iguais, porque aqui eu estou me referindo a todas as características do vetor. Estou me referindo ao módulo, à direção e ao sentido de A, e também ao módulo, à direção e ao sentido de C. Estou falando aqui que, na verdade, os dois são diferentes. No entanto, quando eu me refiro apenas ao módulo, ou seja, apenas ao comprimento dos vetores, eles são iguais. Uma outra forma que eu poderia expressar isso é dizer que o comprimento de A é igual ao comprimento de C, ou seja, aliás, de C. Ou seja, o módulo de A ele é igual ao módulo de C. Quando eu escrevo dessa forma, sem a setinha em cima e sem os riscos do lado, né, para representar o módulo, também uma outra forma da gente fazer essa notação, também é válida. Então vale sempre a pena a gente frisar essas características. Então a notação A com a setinha em cima, ela vai se referir a todas as propriedades do vetor, ou seja, ao módulo, à direção e ao sentido. Já a notação
módulo de A com a setinha em cima e a notação apenas o A se referem apenas ao módulo do vetor. Então é importante que você não confunda essa notação com a setinha em cima, com essa notação com os riscos do lado e com a notação sem nem risco do lado e nem setinha em cima. Você não pode confundir essas notações. Então, o módulo de um vetor, ele é diferente, né? Você escrever isso é diferente do que você escrever isso. Porque aqui você está referindo apenas ao comprimento do vetor. Aqui você está se referindo a todas as propriedades do vetor. No entanto, quando você escreve só a letra sem a setinha em cima, ou a letra com a setinha em cima e com os riscos do lado, eles são a mesma coisa. Porque isso daqui a gente se refere, elas se referem ao módulo do vetor em questão, que nesse caso seria o vetor A. Uma outra coisa que também você não pode confundir é o A com a setinha e o A sem setinha. Porque esse daqui se refere a todas as propriedades do vetor e aqui, mais uma vez, se refere apenas ao módulo do vetor, ou seja, ao comprimento do vetor, ao tamanho do vetor, ao número que te diz o quanto o vetor é grande. Vamos falar um pouco agora sobre as características básicas dos vetores. Então vamos considerar esses três vetores aqui. Esses vetores eles vão ter a mesma direção, ou seja, todos são na diagonal, o mesmo sentido, todos estão de baixo para cima, e eles vão ter o mesmo módulo. Esses vetores aqui, eles são iguais. Todas as três características desses vetores são iguais. Por isso, a gente vai dizer que esses daqui são o mesmo vetor. Então, todas as vezes que a gente vê um vetor cujas três características deles são iguais, ou seja, direção, módulo e sentido, a gente tem o mesmo vetor. A única diferença aqui é que esse vetor, por exemplo, ele está transladado, ou seja, eu peguei ele e movimentei. Agora, olhando para esses dois vetores aqui, a gente nota que ambos têm a mesma direção, ou seja, vertical, e o mesmo sentido, ascendente, ou seja, de baixo para cima. No entanto, eles têm módulos diferentes. O comprimento desse vetor aqui é diferente do comprimento desse vetor de cá. Logo, eles são vetores diferentes. Então, se você tem dois vetores e uma das propriedades desses vetores são diferentes, logo, esses vetores eles não são o mesmo vetor. Para ficar mais claro, você poderia ter um vetor aqui com comprimento de 5 unidades e um outro vetor aqui com comprimento também de 5 unidades. O comprimento dos dois, ou seja, o módulo, ele é o mesmo. No entanto, a direção e o sentido desses vetores são diferentes. Logo, também, os vetores são diferentes. Então, em resumo, para que um dado vetor A seja igual a um vetor B, todas as propriedades do vetor B têm que ser as mesmas do vetor A. Ou seja, se eu tenho um vetor A, representado dessa forma, e um vetor B, se todas as propriedades do vetor elas forem as mesmas, então os vetores serão iguais. Mas, se a gente tiver uma só propriedade que seja diferente, já basta para que os vetores sejam considerados diferentes. Então, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem vetores com o mesmo módulo, direção e sentido. Já nesse outro exemplo aqui, vamos supor que os dois vetores tenham apenas o mesmo módulo. Sendo assim, eles já não são vetores semelhantes. A gente também poderia ter vetores que tenham o mesmo módulo e direção, mas a gente poderia ter sentidos opostos. Sendo assim, os vetores seriam diferentes. Então aqui a gente só teria módulo e direção iguais, mas os sentidos são opostos. Por isso, esses vetores já são vetores diferentes. As propriedades de um vetor elas podem ser conservadas caso o vetor seja transladado. Ou seja, se eu pegar um vetor e movimentar ele, as propriedades do vetor elas serão conservadas. Ou seja, a direção, o sentido e o módulo. Então eu posso movimentar esse vetor e posicionar ele na região que me for conveniente. Que o vetor ele continuará sendo o mesmo. De forma que se eu tenho um vetor A nessa posição, nesse ponto P1, eu posso movimentar a origem desse vetor para o ponto P2, e esse vetor continuará sendo o vetor A. A única coisa que eu não posso fazer é esticar esse vetor, porque eu vou estar mudando o módulo, ou rotacionar esse vetor. Porque eu posso estar mudando a direção e o sentido.
Desde que eu não rotacione ou estique o vetor, eu vou estar conservando todas as propriedades daquele vetor. Se eu rotacionar ou esticar o vetor, aí esse vetor ele já vai ser diferente. Logo, esse vetor aqui, que eu vou chamar de vetor B, ele já é diferente do vetor A. Digamos que está aqui no ponto P3. Então, esse vetor B no ponto P3, ele já vai ser diferente do vetor A, que está no ponto P2, e do vetor A, que está no ponto P1. Então, em resumo, as propriedades de um vetor se conservam se o vetor for transladado. No entanto, essas propriedades mudam se o vetor ele for rotacionado ou se tiver seu comprimento mudado. E se ao menos uma dessas propriedades mudarem, então o vetor ele já vai ser um outro vetor diferente daquele vetor inicial. Ou seja, se eu pego um vetor A e rotaciono ele, esse novo vetor B ele vai ser diferente daquele vetor A. Se eu estico ou comprimo esse vetor, ele também vai ser diferente do vetor inicial. No entanto, se eu apenas translado esse vetor, se eu mover de uma posição inicial para uma posição final, o vetor continua sendo o mesmo. Vamos agora adotar três vetores, A, B e C. Aqui a gente observa que os vetores A, B e C, eles têm a mesma direção, ou seja, estão na direção vertical. Eles têm o mesmo módulo, no caso aqui são 3 quadradinhos para cada um deles, eu vou chamar então de 3 unidades, então o módulo de todos os vetores são iguais. No entanto, o vetor C ele tem um sentido oposto ao vetor A e B. Enquanto o vetor A e o vetor B partem de baixo para cima, o vetor C ele tem um sentido contrário, ele vem de cima para baixo. Então, a gente pode observar que o vetor A ele é igual ao vetor B, que por sua vez, esses dois vetores eles são diferentes do vetor C. No entanto, o módulo dos vetores são iguais. O módulo de A é igual ao módulo de B, que por sua vez é igual ao módulo de C. Quando a gente tem um vetor que ele tem a mesma direção, só que o sentido oposto a um outro vetor, a gente diz então que esse vetor é um vetor oposto a esse outro vetor. Nesse caso aqui, note que o vetor C tem a mesma direção que o vetor A e o vetor B. No entanto, o sentido dele é o sentido oposto. Por isso, a gente fala que o vetor C é oposto aos vetores A e B. A gente pode escrever então que o vetor A ele é igual ao oposto de C. Ou o vetor B é igual ao oposto de C. Ou ainda, o vetor A é igual ao vetor B, mas ambos são iguais ao oposto de C, ou seja, ao valor negativo de C. Isso porque o vetor C ele está apontando na direção contrária a A e a B. Bom, agora que a gente já viu o que são vetores e como que a gente representa vetores, quais que são as notações utilizadas para representar vetores, a gente agora pode falar um pouco sobre as aplicações de vetores na física. Nesse caso, os vetores são utilizados para descrever grandezas que são as grandezas ditas vetoriais. Então, na física, a gente tem dois tipos de grandezas, que são as grandezas escalares, que precisam apenas da intensidade, no caso do módulo, do valor dessa grandeza, para serem definidas, e essas grandezas são acompanhadas pela unidade. E a gente tem as grandezas vetoriais, que precisam tanto de suas intensidades, como da direção e do sentido. Então, as grandezas escalares são aquelas que precisam da intensidade, ou do módulo, para serem definidas, e as grandezas vetoriais precisam tanto da intensidade, que seria o módulo, a direção e o sentido. Exemplos de grandezas escalares são a massa, o tempo, a temperatura, a pressão, o volume. Por exemplo, quando a gente está falando de massa, quando você fala que a sua massa é de 70 kg, só isso já basta. Não precisa de falar 70 kg para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Se a gente fala que agora são 13 horas, eu não preciso falar que são 13 horas para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Apenas dizer que são 13 horas. Se eu digo que a temperatura nesse momento é de 22 graus Celsius, eu não preciso dizer se a temperatura é de 22 graus Celsius para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. E assim segue. Da mesma forma com a pressão, por exemplo, se eu digo que a pressão atmosférica é de 10 elevado à quinta Pascal,
Eu não preciso dizer se é para a esquerda ou para a direita. Enfim, é a mesma coisa com volume. Se eu digo que o copo cabe 1 litro d'água, eu não preciso dizer se esse litro d'água é para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Então, essas são as grandezas escalares, que precisam apenas do seu módulo, da sua intensidade, de um único valor, acompanhado da unidade, para serem definidas. Já o exemplo de grandezas vetoriais são o deslocamento, onde, se você diz que um objeto realizou um deslocamento, você tem que dizer se esse deslocamento é para a esquerda, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo. Enfim, você tem que informar tanto a direção quanto o sentido desse objeto, né? Desse deslocamento desse objeto, melhor dizendo. Se é na horizontal, se é na vertical, e assim segue. Então, a velocidade é um outro exemplo, onde um carro pode estar se movendo com a dada velocidade da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Por exemplo, um avião ele pode estar se movendo com a dada velocidade da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Ele pode estar subindo, descendo, enfim. Você tem que dar tanto a direção quanto o sentido, não apenas a intensidade. Outros exemplos a gente tem a força. Se eu empurro uma cadeira, eu posso estar empurrando essa cadeira para frente, para trás, para a esquerda ou para a direita. Então eu estou aplicando uma força que ela tem a direção horizontal, e ela pode ter o sentido de trás para frente, ou pode ser o contrário, de frente para trás. E também a aceleração. Onde se o movimento é acelerado, a gente tem uma aceleração que ela está no mesmo sentido e direção da velocidade. Já se o movimento é retardado, a aceleração ela pode ter uma direção igual à velocidade, só que com sentido oposto. Então esses são exemplos de grandezas vetoriais.